Bom, capítulo 13, reencarnação. Separei uma pequena parte só porque eu achei interessante, né? Alexandre e André estão indo ajudar um amigo que vai reencarnar e eles estão precisando fazer intervenções ali, né? E a, a, a alma que vai reencarnar tá ali próximo da família, né? Que é uma mulher, um homem e uma criança que estavam almoçando. E aí eles estavam conversando e a alma que vai reencarnar, Segismundo, por causa dos problemas ali que eles estavam enfrentando, começou a chorar. E aí o Alexandre fala uma coisa que eu achei legal. Não chore, nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los emitindo forças magnéticas de desalento. Então o plano espiritual tem essa preocupação conosco. Eles não querem que momentos familiares preciosos sejam perturbados por energias negativas. Isso é um bom parâmetro para a gente diferenciar as intervenções do bem e as intervenções do mal. Nunca que vai ser de objetivo do plano espiritual nos gerar uma tristeza, uma desolação, um desequilíbrio. Nunca vai ser objetivo deles. Então, a gente sabe que se vier essas nuvens, assim, de umas emoções, falando de uma forma mais abstrata, né? Se vier uma nuvem de emoção que te toma e você tá lá almoçando com a sua família e aquela emoção te pega de um jeito muito profundo, então provavelmente o seu santuário doméstico aí tá sendo invadido por forças espirituais desequilibradas e infelizes, né? Sendo necessário orar, fazer o evangelho para afastar essas forças. Bom, prosseguindo, Alexandre mais para frente começa a falar do marido daquela família e como Segismundo e Adelino, né? O marido se chama Adelino. Como eles eram inimigos no passado e Segismundo está retornando para resgatar, né, os seus débitos com esse ex-inimigo, Adelino está se sentindo perturbado porque a presença de Segismundo lhe desperta essas reminiscências do passado. Mesmo Adelino, no plano espiritual, tendo concordado em receber Segismundo, ainda assim nesse momento em curso, Adelino, sem saber, estava se deixando ficar perturbado. Bom, e aí o que acontece? Essa perturbação, a mente dele estava muito, muito cheia de angústia, de medo. E ao invés dele conversar com a esposa, ao invés dele ter uma conversa para desabafar e para às vezes buscar um conselho, ele ao invés disso estava ficando em silêncio e tentando lidar com a situação sozinho, porque ele achou que ele estava enlouquecendo. Porém, ali Alexandre traz uma percepção de que Adelino, nessa perturbação, ele estava se afastando de toda aquela condição espiritual do sublime amor do altar doméstico. Então, ao invés de buscar apoio e força na relação, ele se afastou e tentou lidar com isso sozinho, fazendo com que ele ficasse inacessível às tentativas da esposa de tentar ajudá-lo. Ele estava embrutecendo cada vez mais, sendo ríspido, às vezes grosseiro. Então, isso mostra muito a importância da gente não se isolar quando a gente tá mal. Claro que, às vezes, a gente quer um tempo para pensar, a gente quer ficar uns momentos sozinhos, mas não se isolar completamente quando a gente está passando por algum problema. E construir um ambiente doméstico, um lar, uma família, em que você possa conversar, desanuviar o coração, que seja menos buscando um apoio,
um suporte ou ser ao menos escutado. Então, Alexandre diz que quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si, é um problema, porque isso vai levando a esse isolamento, a essa dificuldade de conexão, e os problemas que a pessoa está passando ficam mais fortes, né? Porque ela está lidando com aquilo sozinha e sente que está enlouquecendo, né? E qual foi a intervenção do Alexandre ali naquela questão? Ele decidiu que queria despertar as fibras sensíveis do coração. Isso eu achei importante porque nesse isolamento que Adelino se colocou, seu coração estava insensível às ações da esposa. Estava fechado, suas emoções estavam fechadas. Então ele falou, vou tentar despertar as fibras sensíveis do coração para prepará-lo a fim de nos ouvir nessa noite. E como ele fez isso? Ele fez isso através do filhinho do casal, né? Ele fez uma influenciação ali no filhinho para que o filho falasse algumas coisas mostrando preocupação com o pai, curiosidade e um pouco de tristeza pela condição do pai, o que deixou o pai sensibilizado e fez com que ele despertasse para a posição em que ele estava na vida, né? O que ele estava fazendo, para como ele estava lidando com os próprios problemas, né? Mas eu achei isso muito importante. Quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si, muitas vezes vai levando a dificuldades nas quais o cônjuge aí vai se embrenhando em situações e se isolando cada vez mais, né? Vai complicando as coisas. Então, casais, conversem entre si e se tiverem problemas na comunicação, busquem apoio profissional para lidar com isso, porque através da conversa se recebe muitas coisas, que se transforma, constrói muitas coisas, né? E quando ela não estiver acontecendo adequadamente, busquem ajuda para melhorar isso. Bom, mais para frente tem mais uma lição. Raquel e Adelino estão deitados, né, depois da intervenção de Alexandre, né, eles conseguiram sensibilizar Adelino para poder ajudar. E Alexandre pede para André que observasse os dois. Os dois estavam deitados na cama, mas Raquel demonstrava uma outra um outro material no seu corpo perispiritual e Adelino mostrava outro material, ou seja, Raquel reluzia mais, ela estava numa vibração mais superior, ela estava num estágio mais avançado da sua evolução. Ela conseguia, ao desdobrar-se durante a noite, ver a avó dela, porque ela já tinha essa permissão e ela já tinha esse lugar em que ela conseguia ver espíritos em uma vibração mais sensível. Já Adelino só conseguia ver espíritos inferiores ou numa vibração igual, né? No caso, ele conseguia ver Segismundo, seu antigo inimigo. Isso era para mostrar, o Alexandre queria mostrar que é muito difícil reunir nos laços domésticos, as almas da mesma esfera. Então, dificilmente vão ter almas, popularmente chamado de almas gêmeas, na mesma esfera, né? Na mesma vibração, na mesma faixa evolutiva. Muitas vezes vão ser almas de faixas evolutivas diferentes. Bom, Adelino foi dormir e ao desdobrar-se viu Segismundo e como ele estava perturbado pela presença desse, ele começou a gritar, a espernear, a chorar. Só que aí Alexandre se fez visível e isso deixou Adelino confuso, né? Porque ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele imaginou que fosse devido à intervenção que eles fizeram mais cedo, ou seja, que o filhinho falou, ai pai, vamos orar, vamos orar. E ele acredita que foi devido às rezas do filhinho, que eles rezaram juntos. Mas eu separei esse ponto porque eu achei muito curioso. Adelino,
conhecia Alexandre e Segismundo. Eles eram amigos de outras vidas. Todavia, devido à questão da reencarnação, ele não lembrava. Porém, Adelino olhava para Alexandre e para Segismundo parecia um pouco em transe por alguns minutinhos ali, como se tentasse lembrar de alguma coisa e não conseguisse. Então, a consciência dele não pôde captar, mas o inconsciente dele captou que havia algo diferente, que era os amigos do passado, mesmo ele não se lembrando disso. Então eu achei isso muito legal, aquela intuiçãozinha que a gente tem às vezes quando a gente olha para alguém e pensa, nossa, eu conheço essa pessoa. Às vezes, realmente você pode ter reconhecido essa pessoa, você só não se lembra. Mas a sua memória ali, inconsciente, a sua memória espiritual, tá querendo lhe mostrar que tem algo ali. Eu achei isso muito legal. A nossa intuição, ela funciona, gente, mas o processo da reencarnação reprime essas memórias. Mas isso me deixou com aquela pulguinha atrás da orelha de que ele talvez não reprima completamente. Provavelmente não reprime de uma maneira absoluta. Fica-se no inconsciente, fica-se uma parte ali da mente guardada, esperando o momento do desprendimento do corpo físico para um dia retornar, né? Porque afinal não dá para arrancar a memória da pessoa, mas dá para suprimi-la, né? Muito interessante. Prosseguindo no capítulo Reencarnação, André então entende finalmente que a presença de Segismundo estava despertando em Adelino as reminiscências da vivência do passado. Então, quando Segismundo se aproximava e ele olhava para ele, estava próximo dele, era como se Adelino estivesse revivendo aquele conflito, aquela dor, aquele sofrimento. Mas aí é que está uma questão. Ele estava revivendo isso no plano emotivo. Ele não tinha consciência nenhuma de quem era Segismundo por causa da questão da reencarnação. Ele esqueceu as vidas anteriores. Mas, como eu falei no vídeo anterior, não dá para reprimir toda a memória por completo. Não dá para reprimir tudo, porque isso seria como apagar a memória de uma alma, e isso é impossível. Porém, a gente pode reprimi-la no processo de reencarnação, mas fica uma pista através da intuição, da emoção, da sensação, né? Por isso que muitas vezes a gente tem que estar se trabalhando para conseguir interpretar a nossa intuição, né? E eu achei interessante porque a emoção é uma via de restauração da memória posteriormente. Segundo os meus estudos, quando o indivíduo está no plano espiritual, é através da emoção que eles reativam determinadas memórias. É o caminho. Então, a gente sabe que se você usar um determinado objeto pela sua vida ou por muitos anos, você sabe que aquilo vai ficar impregnado da sua energia e que uma pessoa médium, ela poderia acessar sentimentos, memórias ou fragmentos da pessoa que usou aquele objeto por acessar a energia contém memória. A mesma coisa em relação aos sentimentos. Os sentimentos guardam impressões, guardam vivências, guardam experiências. E ao acessar esses sentimentos, acessa-se experiências. Então, na reencarnação, a gente tem a supressão das memórias, porém, as emoções continuam acontecendo, as intuições continuam acontecendo. Então, por que determinada pessoa me desperta determinada emoção? Porque esse tipo de situação me desperta uma emoção que não condiz. Cabe uma avaliação. Pode ser, existe a possibilidade de que seja algo relativo a isso. Mas plano espiritual e as diversas possibilidades são muito amplas, então não dá para dizer de uma maneira final e absoluta. Porém, é uma possibilidade. Caberá você interpretar. Bom, em um determinado momento, com as intervenções de Alexandre,
Adelino se sensibilizou pela posição de Segismundo, entendendo que ele não era um inimigo, e sim uma pessoa em sofrimento. E aí o André ele viu um fenômeno singular, uma transformação do perispírito que ocorria sob seus olhos. Então, imagine, antes ele estava completamente anuviado, com uma densidade escurecida, né, no seu perispírito. Mas depois de se sensibilizar, ocorreu uma transformação no qual do alto até os seus pés, né, da cabeça aos pés, essas nuvens, né, vamos dizer assim, aquela coloração escura foi saindo, foi desaparecendo e começou a ser emitida uma luz radiante, mostrando a nobreza de Adelino. Então, sob os olhos de André, ele viu o perispírito de Adelino se transformar, saindo de nuvens escuras, né, de uma textura escurecida, acinzentada, perturbada, para do topo a parte inferior, da cabeça aos pés, para uma luz radiante e nobre. E isso me faz pensar que ali também passa-se por uma questão de mudança ali nos átomos, né? Uma atuação, alguma influenciação também nos átomos, que a gente sabe no espiritismo, lembrando, aqui a gente está falando de estudos e hipóteses. Se vocês querem um canal científico, eu recomendo que procurem outro lugar. Mas de acordo com o que a gente está estudando no espiritismo, a gente sabe que tem os átomos espirituais, que até o momento seriam os átomos de antimatéria, né? E provavelmente esses átomos espirituais, eles têm uma flexibilidade, uma capacidade de modificação muito fácil, né? Muito maleável. Então, a partir do momento que a alma começa a emitir uma vibração diferente, provavelmente ela deve, de uma maneira elétrica ou magnética, influenciar na vibração ali desses átomos ou na configuração desses átomos, modificando-os em posição, em forma ou em atividade ali, causando essa transformação imediata, né? Bom, prosseguindo, ao ver o plano reencarnatório de Segismundo, Alexandre comenta que ele terá um problema no coração, um problema cardíaco. Por quê? Ele teria matado Adelino a facadas, se não me engano. Então, ele tirou a vida de uma pessoa através de algo físico, então ele vai precisar experimentar uma vivência na qual ele valorize a importância da vida, através de um problema físico. Entendem a equivalência? Não é porque você matou alguém a facada que você vai morrer também numa vida a facada, não é isso. Mas é num sentido de, se eu retirei a vida de um irmão numa injúria física, num problema físico, então atirei, esfaquei, envenenei, então vivenciarei alguma questão física em minha próxima vida para que eu possa aprender a valorizar a importância de preservar a vida, como também do cuidado para o aparelho físico, né? Valorizando o fato dele estar emprestando para nós vida, né? Para a gente viver a experiência aqui na Terra. Então, tem uma certa equivalência ali, um aprendizado ali, entendem? E além disso, essa experiência, para vocês verem que não é olho por olho, dente por dente, porque esse problema cardíaco poderia levar à morte de Segismundo, e assim, uma vida retirada, outra vida retirada, né? Ele matou Adelino na outra vida, então ele vai viver uma vida em que morrerá por algo físico. Não. Segismundo tem todas as possibilidades de se lidar com esse problema adequadamente, com fé,
com equilíbrio, com confiança, transformando a sua vida, suas emoções, seu estado, ele poderá sobreviver. Porém, se ele trabalhar de uma maneira errônea, cultivar coisas ruins, aquele problema levará à sua morte. A equivalência é em relação ao aprendizado da importância daquilo que foi retirado. E nunca, se eu retirei, também me será retirado. Entendem? Bom, em seguida, Alexandre estava explicando algo que eu achei muito legal. Cada espírito é um mundo por si mesmo e cada mente é como o céu. E quando o céu está límpido, os raios solares, né, estão sob nós, todas as células, todos os órgãos, todas as forças vivas dentro de nós se beneficiam. Porém, quando o céu está anuviado, é como se fossem raios sendo jogados em toda a vida dentro de nosso corpo, prejudicando, afetando, destruindo. Então, a gente precisa entender, somos universos muito particulares. Cada um vai ser afetado pelas coisas de um modo ou de outro. Mas o estado mental que a gente manter vai ser responsável por gerar determinadas questões em nós. Se você tiver um céu mental límpido, todo o seu organismo irá se beneficiar daquilo. Você poderá dar ordens ao seu organismo para ter saúde, vitalidade, vida, proteção. Quer dizer que isso te evita de passar por problemas? Não, mas ajuda. E quando o céu mental está completamente anuviado, está carregado, mostrando uma tempestade que está ocorrendo, todos os nossos órgãos, células, mitocôndrias, bactérias, são prejudicados negativamente, desgastados, afetados, né? O que torna difícil um bom funcionamento. Acho que isso é importante de ser dito. Mas por que Alexandre estava dizendo isso? Porque eles precisaram modificar a disposição mental de Adelino também pelo fato de que, pelo seu céu mental estar perturbado, ele estava intoxicando o seu esperma, fazendo com que a carga genética que viria através dele estivesse prejudicada, não estivesse adequada, completa. Então, lendo aqui para vocês, ele poderia ter a relação sexual, mas isso não atingiria o objetivo de criação, porque pelas disposições lamentáveis de sua vida, ou seja, porque ele estava completamente perturbado, angustiado, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, e quando não as aniquilava por completo, intoxicava os genes do caráter. Então, realmente, a disposição angustiosa dele estava afetando tanto a parte da hereditariedade, no que estaria sendo criado, quanto dos genes, né? Isso para mostrar o quanto nossa mente é capaz de influenciar nosso corpo. E outra coisa, né? Existem casais com dificuldades de engravidar, de ter filhos, o quanto as nossas disposições mentais, os modos em que estamos vivendo podem estar, então, influenciando nisso também. A gente sabe que no plano espiritual nada é único, fechado, existem várias possibilidades, mas há de se considerar essa também. O meu modo de viver pode estar influenciando no meu corpo a ponto de prejudicar o desenvolvimento, a criação das células, a transmissão da hereditariedade, dos genes e tudo mais. Muito curioso isso, né? E por fim, com a intervenção ali do Alexandre, da equipe, Adelino começaria a emitir forças protetoras para o objetivo de procriação. Assim, os espermas
transmitiriam o que o plano espiritual desejava para a constituição do corpo físico de Segismundo. Ainda no capítulo Reencarnação, Alexandre está comentando com André sobre as questões do sexo. Ele diz que ainda há muita inconsciência criminosa e indiferenças sistemáticas às leis divinas. Inconsciência criminosa no sentido de muita gente cometendo graves erros nesse sentido, mas sem ter consciência. E outros com uma consciência, né, sobre o assunto, mas escolhendo o que seguir e o que não seguir, ao invés de seguir tudo integralmente. Né? Isso que ele está querendo dizer na questão da indiferença sistemática. A pessoa só presta atenção e só valoriza aquilo que convém a ela, né? Ele também fala que a questão do sexo, né? Muitas pessoas caem nesse quesito, cometem erros gravíssimos e que às vezes até espíritos de inteligência admiráveis demoram-se nas suas fases evolutivas devido a essas baixas correntes, porque se viciam, porque não conseguem elevar ali os objetivos nesse setor, ficam apenas em busca de prazer imediato, às vezes indo ao fetichismo, isso quando não há crimes em si, né? Mas é um âmbito que afeta as almas em todos os níveis ali da existência, principalmente daqueles que têm dificuldade de entender a importância sagrada da questão do sexo. E o fato da nossa sociedade, hoje em dia, banalizar esse ato de uma maneira muito carnal, sem entender a ligação que cria entre o casal, a sustentação de forças, a troca de forças, e entre outras coisas, recomendo que vejam outros vídeos meus sobre o assunto, para mais aprofundamentos, mas o fato da gente ter uma sociedade que prega uma coisa mais imediatista, efêmera, também influencia nessa questão dessa dificuldade de valorizar a importância desse ato num âmbito do casamento, entre um casal. Mas Alexandre ainda acrescenta que mesmo nos grupos, comunidades, em que a questão do sexo não está sendo tratada adequadamente, né? Ainda assim, há trabalhos abnegados aí, nos quais ocorrem reencarnações muitas vezes em massa, no qual o casal ali, eles servem um material básico ali, genético, para a formação do corpo e para reencarnar espíritos em evoluções espirituais mais menores, né? Espíritos mais atrasados. Então, a gente pensar, muitas vezes a gente vê, nossa, famílias assim com inúmeros filhos e com tantos problemas, tantas dificuldades locais, com tantas questões, às vezes pode ser uma questão dessas reencarnes em massa, para que as entidades mais grosseiras elas tenham condição de experienciar, de reencarnar ali e experienciar coisas que vão ajudar ela nesse processo de evolução. Então, não é uma reencarnação bem pensadinha, bem elaborada, não. É o tipo de reencarnação de a entidade está bem perturbada, bem grosseira, ou muitos problemas ainda, então vamos colocar ela num lugar social mais difícil, mais complicado, e ela vai ter que aprender pela dor, pelo sofrimento, para poder ascender, né? Lembrando que tudo no plano espiritual são possibilidades, várias possibilidades. Não é porque a gente vê um local com muitos integrantes familiares que vai ser esse mesmo esquema de reencarne em massa, tá? Que fique claro.
Mas, às vezes, quando você vê um lar muito, muito problemático, com pais ali, não exercendo ali a função, o papel corretamente, e diversos filhos por aí, talvez possa significar, possa ser um ambiente de reencarne em massa, né? Que não é que aquele casal único vai ser o portador dessa missão, mas eles vão selecionando essas pessoas nessas condições complicadas para realizar esse ato, né? Mas também há outras questões. Pode ser que uma pessoa mais abnegada, caridosa, também aceite receber esses espíritos e mesmo com as conturbações do meio, do social e do familiar, ainda assim ela possa prestar um ótimo papel materno, paterno, dentro das suas capacidades. Então, veja, é muito variável. E aí tem uma parte que ele está falando de quando a união sexual é realizada entre pessoas que veem e compreendem a santificação do ato num ambiente doméstico. Ele fala o seguinte: traduz a permuta sublime de energias perispirituais, o ato sexual. Uma permuta sublime de energias perispirituais. Então, eles doam energia mutuamente através do ato, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente para os filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Olha que bonito. E aí Alexandre fala sobre o ato de procriar, né? Que ele está falando que ele especifica que a criação, criar, não está necessariamente atrelado a procriar, que a procriação pode ser realizado por aqueles que amam, sem ser objeto exclusivo das uniões, ou seja, pode haver procriação tanto entre um casal que se ama quanto entre um casal que não se ama. Porém, vida elevada, vida superior só pode ser feita através de um casal que se ama. Por que isso é importante, espírita perseverante? Veja bem, eles estavam explicando nos outros capítulos. As reencarnações são programadas, é feito um mapeamento genético, um mapeamento de quanto tempo você vai viver, como vai ser seu corpo físico, o que você vai experienciar, o que seu corpo vai te ajudar ou não na situação. Isso é criação superior. Isso é vida elevada, né? Superior no sentido de elevado, né? Agora, procriação, sem ser nesse sentido elevado, é aquela pura e simples reencarnação compulsória de almas mais embrutecidas, regredidas, perturbadas, no qual elas se conectam ali e reencarnam em vista desse aprendizado mais experiencial, do bruto mesmo, da dor, do sofrimento, da expiação. Eu já li um livro em que acontecia de espíritos ali bem inferiores, maléficos, eles conseguiram fazer com que determinado espírito ali do grupo reencarnasse. Ele se ligou, porque o líder do grupo era muito inteligente e tal, e ele se ligou a uma mulher e induziu ela a ter relações sexuais, fazendo com que um daqueles lá do grupo conseguissem reencarnar. Vejam bem, é um fato muito perturbador se a gente for pensar, né? E talvez até muitas lendas aí sobre mulheres que engravidaram de demônios e entidades possam surgir de reminiscências relacionadas a isso. Mas isso eu acredito que exemplifica muito bem o que Alexandre está falando. Procriação pode ocorrer sem amor. Ela pode ocorrer de uma maneira automática, respeitando as leis biológicas simples. Então,
vai ter aquele que já é normal e automático, genes tais do pai, genes tais da mãe, recessivos, não recessivos, transmissão hereditária, ponto. E a pessoa, o espírito reencarna, mas sem preparação, sem plano reencarnatório, vivendo ali a vida, claro, ainda assim sob os olhos de Deus, mas vivendo ali a vida sem um plano reencarnatório e experienciando a vida no duro, no sofrido mesmo. Agora, criação com amor é aquela que o espírito é acolhido, ele é direcionado, a vida dele é programada, as interseções, as experiências as interseções são realizadas, as experiências são estabelecidas no que ele precisa. É diferente, porque o amor constrói, enobrece, direciona, revitaliza, cresce. Sem isso, vai pro brutal, pra matéria, pro automático. E se alguém ficou com medo em relação à capacidade de espíritos ruins fazerem essa questão da procriação, induzir, gente, orar, frequentar a sua doutrina espírita ou sua igreja, seu centro do que for, né? Orar, pedir proteção, afastar as forças negativas. Eles falam, se você estiver cultivando o sexo de uma maneira inferior, você vai estar tendo como espectador entidades que vão te estimular nas próprias viciações delas, como também te prender a um estado ali não enobrecedor na questão do sexo. Então, modificar as suas ações, tentar buscar às vezes ajuda profissional, como psicólogos, médicos, psiquiatras, modificar suas ações para sair desses ciclos de viciação. Entendem? Entre outras coisas. Não se preocupem em relação a isso, mas façam algo em relação a isso, né? Então, entenderam a diferença entre procriação com amor e procriação sem amor. Ainda no capítulo 13, Reencarnação, tem uma parte que eles falam sobre o sexo e eu achei isso muito importante. O mentor estava falando com o André que ele via o sexo muito mais do que algo conectado apenas aos órgãos genitais que a gente tem na Terra. E sim, há uma troca entre duas almas, né? Uma troca com qualidade passiva ou emissora. Em todos os livros que eu li do André Luiz, ele fala sobre isso, né? Os mentores, todos ali com quem ele conversa. Eles falam muito dessa troca, da importância dessa troca, porque é realmente como uma alimentação mútua, né? Por alguma razão, esse contato, ele pode dar uma sustentação ali emocional para o seu parceiro ou parceira. Principalmente num contato em que há amor, há carinho, e não é algo somente voltado para o prazer fisiológico. Não que não seja importante, mas é como se o prazer fisiológico fosse uma soma, né? Um acréscimo, porque a importância em si seria essa troca afetiva entre os dois. Acho sempre importante estar mencionando isso. A gente na Terra hoje em dia é muito focado para a parte mais fisiológica. E hoje em dia, homens e mulheres, né, saem com completos estranhos, buscando o prazer apenas do ato e ignoram completamente a importância desse ato entre um casal, numa parceria, servindo ali para duas pessoas se fortalecerem, se unirem e etc. Eu tenho que confessar para vocês que eles não detalham exatamente em que ponto, exatamente de qual maneira entra aí o sexo num sentido de corroboração entre um casal. Mas eles falam que essa permuta energética, que realmente há uma troca entre os dois,
realmente serve como um alimento. Então, deixa as almas mais energizadas, mais fortes, mais, às vezes até mais alegres, né? Ajudando ali a enfrentar as situações de dificuldade, porque assim como o amor em si nos alimenta, esse momento entre o casal os alimenta, né? E eles também falam que oferta uma oportunidade de retificação, de conhecimento entre o casal. Enfim, tem uma função, tem um objetivo, não é só... O sexo não existe só por existir, né? Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente vai ganhando conhecimento, a gente vai entendendo a função das coisas. Na fase animalesca, a gente não tinha uma responsabilidade em si sobre isso, mas agora que a gente vai adquirindo conhecimento, agora que a gente sabe das coisas, é importante a gente olhar para esse quesito das nossas vidas com mais cuidado, sabedoria e respeito. Eles acrescentam no livro uma frase que eu achei muito interessante. Situamos as palavras união sexual por união de qualidades e observamos que toda a vida no universo se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus. Então, não é só união para o ato, união para o movimento, e sim união de qualidades. E essas qualidades sustentam um ao outro, é uma troca, ajuda, equilibra, restaura, né? Muito bonito, muito bonito. Prosseguindo, eles continuaram explicando essa questão da união de qualidades. Olha que bonito. Essa união de qualidade entre os astros chama-se magnetismo planetário de atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. Olha isso, gente. União de qualidades. Os astros têm essa união através da atração, né, das suas atmosferas ali, do campo gravitacional. As almas se unem, tem essa atração de qualidades através do amor, e os elementos químicos por afinidade. Então, realmente, essa questão dessa troca, é de você que eu preciso, e é de mim que você precisa, e a gente troca isso, né? Tirando de um lugar de dependência emocional, né, gente? Vamos saber separar as coisas. Estou falando num caso de duas pessoas saudáveis. É muito bonito, muito bonito. Retomando aqui, estou tentando ler e traduzir aqui para vocês. Eles dizem, né, retomando a questão da troca, eles dizem que isso existe em todos os âmbitos da vida, né? Então, por exemplo, nos domínios da virtude, da ciência ou da arte, também há esses princípios de troca. Mas há uma diferença, né? Que essa troca, né, em vez de ser entre ali duas pessoas, é uma troca entre o divino e o homem. Então, uma troca entre nós e Deus. Então, como que certas pessoas produzem obras tão tocantes, tão vibrantes, né? Seja uma pintura, uma música, como que, por exemplo, foi Mozart ou Beethoven, o que ficou surdo, né? Escreveu, acho que foi Beethoven, escreveu a Nona Sinfonia quase surdo, assim. Talvez ele teve uma troca aí com o divino, né? E essa permuta com o divino também lhe alimenta, lhe inspira, lhe dá forças para continuar. Tem muito isso, sabe? No que eu vejo no Espiritismo, essa questão da troca e do alimento mútuo. Eles falavam também que no nosso lar, né, no outro livro, o amor entre as pessoas os alimentava. Então, por que a alma, quando desencarna aqui, muitas vezes fica meio apagada, vagueando, né, fragilizada, fraca e faminta? Porque ela também não tem essa troca, essa permuta, né? Se ela não desenvolveu a espiritualidade, né? Ela não tem essa permuta. A gente sabe que quando a alma evoluir, ela vai ser capaz de sintetizar carbono e que isso vai ajudar ela a se alimentar. Mas tem essa parte também do amor, da permuta com o divino,
né? Que às vezes muitas pessoas quando desencarnam não têm isso. Eles também fazem aqui uma correlação com a fecundação. Dizem que a fecundação física é necessária para manter a vida na Terra, a gente poder reencarnar, poder continuar vivendo as experiências necessárias para espiarmos, evoluirmos e etc. Porém, também há a fecundação psíquica. Ah, mas é a mesma coisa? Não, mas ele está fazendo uma correlação aqui. A fecundação psíquica no sentido de que para acontecer a alma, o indivíduo, ele precisa sair dos cárceres das limitações dele. Ele precisa se abrir à espiritualidade, fazer essa conexão com Deus, sentir a presença do Deus vivo dentro dele. E que isso lhe abre para processos maravilhosos em relação à eternidade, né? Isso gera vida em nós, em nossas mentes, em nossas almas, gera princípio criativo, gera bondade, gera criação, amor. Entendem o que eu quero dizer? Então, não circunscrevam o sexo somente ao ato físico, à fecundação. Saibam que há esse a mais somado a isso. Eles até falam que é lamentável que as pessoas ignoram as faculdades criativas do sexo e se desviam para o vórtice de prazeres inferiores. Então, olha só, gente, tem potencial criativo. Olha só que uma troca entre um casal, uma troca saudável em relação ao sexo pode ser algo com potenciais realmente significativos. Então, a gente trabalhar esse olhar e tentar tirar apenas do prazer físico em si pode ser muito importante. Não que a parte física não conte, gente, né? Não entendam mal, mas a gente precisa tirar ela de fator principal. Ela é um contribuinte, né, da situação, mas ela não deveria ser o principal no objetivo da pessoa ali, né, do parceiro, da parceira. Mais uma parte interessante. Ele fala que as pessoas tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características em uma paixão viciosa, tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Então, realmente, a gente tira desse lugar virtuoso, bonito, importante, a gente traz para um lugar de vício, de fetichismo, de perversidade, tira toda a beleza, a parte sublime disso. Que isso é muito ruim, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que rever isso, porque são vidas e vidas e vidas reencarnando e reproduzindo ainda esses mesmos problemas em relação ao sexo. Saibam que se você tem alguma viciação nessa área, tanto pode ter sido adquirida nessa vida, como também estar vindo de vidas anteriores, no qual ela é programada pelos mentores a despertar a partir mais ou menos dos seus 14 anos, para você retificar, para você doutrinar e para você conduzir melhor na sua vida. Então saiba, a gente também passa por essas expiações em relação ao sexo e a gente precisa doutrinar essa área de nossas vidas também, não com uma moralidade cruel, falando você é um pecador ou você é um sujo, uma pessoa ruim, mas ensinando a importância de respeitar, da santificação, em como ele é feito entre o casal, né? Educar as pessoas em relação a isso, né? Resumindo, é isso.